E por que temos problemas? Que dimensões os problemas têm tomado na sua vida e na minha vida? Problemas deveriam nos engolir como acontece? Ou nós deveríamos ir além e ser maiores do que os nossos problemas? Essas e outras questões nós trataremos nesse vídeo. Meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica, trabalho há 28 anos com pessoas e disponho desse meu conhecimento para nós crescermos juntos em alto nível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações sobre mais vídeos e compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também possam crescer junto com a gente em alto nível. Não sejamos egoístas, né? E sobre os nossos problemas, o que você pensa quando você está com um problema? Você se vê mergulhado nele? Ou você consegue estar distante dele e observar no que ele pode até mesmo te ensinar ou te ajudar? Ah, Lucilene, mas os meus problemas são muito grandes, não tem como eu ficar deixando que esses problemas me ajudem e me ensinem. São problemas muito grandes. Todo problema é grande porque ele tomou uma dimensão maior do que aquele do problemático. Ele tomou uma dimensão maior do que você e por isso todo problema é grande. Uma unha encravada pode ser um problema sem fim. Ou então, alguma coisa, realmente a morte de alguém, pode ser um problema que nos paralise. Mas para aquele que está acima dos problemas, mesmo uma morte pode ser superada. E uma unha encravada para aquele que está dentro do problema e que se envolve com ele como se fosse o próprio problema, pode ser devastador e provocar até mesmo uma depressão ou um caos emocional, físico, enfim. Isso tudo depende muito da nossa perspectiva. Como nós chamamos, como nós resolvemos nomear os problemas na nossa vida e que lugar, que status nós temos dado aos nossos problemas ou aquilo que nós chamamos de problema. Porque quando nós estamos mergulhados nos problemas, nós sabemos que nos misturamos tanto a ele que deixamos de ver qualquer tipo de solução. Muitas vezes alguém fora olha para a nossa vida e imediatamente vê uma solução, mas nós estamos tão absortos, tão misturados com o problema que não conseguimos ver. É como o peixe, né? O peixe está misturado com a água. A água e o peixe, qual é um, qual é outro? O peixe está dentro d'água. Então, ele se mistura, ele não sabe que está dentro d'água, ele perde a consciência. Muitos de nós perdemos a consciência sobre quem somos e deixamos que o problema se torne a maior parte de nós, ou os problemas também. E precisamos entender, então, sobre uma nova perspectiva a questão dos problemas, sobre a perspectiva da inteligência espiritual. O que são nossos problemas e o que eles estão revelando e nos dizendo também. Se nós não tivéssemos problema algum, como é que nós viveríamos? Viveríamos pela vida tão sem compreensão. Eu encontro de vez em quando alguém que foi protegido demais pela família, que foi muito mimado, e de repente essa pessoa tem um sobressalto, um problema, uma coisa grande, uma coisa que ela precisa resolver pela primeira vez, uma perda. E essa pessoa é nocauteada, porque ela não está acostumada, ela pensa que a vida seria um mar de rosas a vida toda, o tempo todo. E de repente se vê ali diante de uma questão para resolver. E aquele problema toma uma dimensão muito grande. Até pode ser um namoro que terminou, mas toma muitas vezes uma dimensão tão grande que a pessoa parece que não vai sair mais dali. Ela fica paralisada diante daquele problema. Então nós podemos entender o problema sob duas óticas. Tem gente que fala assim, o problema ele faz parte da vida de tal forma que você e o problema é um. Nós vamos viver problema o tempo todo. E assim, a questão da vida é administrar crises, entendeu? Administrar problemas. Nós podemos pensar sobre essa ótica mesmo. É uma ótica possível. Mas nós podemos pensar também que como seres humanos, nós podemos ser maiores do que os nossos próprios problemas. Podemos pensar também dessa forma. Tem um filme chamado Poder Além da Vida, de que eu gosto muito, e tem muitas lições de inteligência espiritual ali, em que um moço, que era muito bem sucedido, ele não tinha experimentado ainda o que era ter problema real na sua vida. Ele era bonito, rico, muito saudável, tinha as garotas que ele queria, mas a vida começou a pregar peças nele, começou a ter problemas, ter dificuldades. E o pior de todos os problemas, ele sofreu um acidente e ele não podia mais continuar sendo ginasta. Ele era muito saudável e era um ginasta que tinha tudo para ir até para as Olimpíadas. E naquele momento em que o céu desabou, em que o médico disse, você não pode mais e você vai ter sorte se você conseguir andar de novo.
é um problema real. Mas aí, eis a questão. Eu me misturo com esse problema e entro em depressão, ou eu abstraio esse problema, eu fico distante dele e me vejo maior do que ele e começo a entender sob a ótica da inteligência emocional e espiritual, né, as duas coisas, que eu posso ser maior do que esse problema, que eu posso superar esse problema de uma maneira diferente. Que tal nós pensarmos sobre essa perspectiva? Que tal nós começarmos a crescer em alto nível pensando dessa forma? Os problemas vieram para nos destruir e para que a gente só viva administrando o problema, ou o problema nos chama a atenção para que a gente olhe para um outro ângulo e entenda que nós não precisamos ser os problemáticos da vida, mas que nós podemos superar isso tendo uma ótica da inteligência espiritual. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele foi instruído por um mestre e ele começou a desenvolver a sua inteligência espiritual. Ele começou a viver o momento presente e não se misturar mais apenas com o problema que era a fratura das pernas. Ele começou a treinar outros movimentos do corpo. Se ele não tinha as pernas como força, ele começou a fortalecer a mente, os braços, tudo que ele tinha. Não focou naquilo que ele não tinha, que era pernas saudáveis, mas focou naquilo que ele tinha, que eram braços saudáveis e uma mente poderosa. Será que nós temos essa ótica já na nossa vida de conseguir focar naquilo que temos e ter gratidão por aquilo que temos e tornar aquilo que nós temos como uma potencialidade sem fim e sem limites? Isso é inteligência espiritual. Quando nós estamos confundidos com as coisas, até mesmo o nosso corpo. Sabe o que é o seu corpo? O seu corpo é o bem material mais precioso e mais rico que você tem. Mas ele é um bem material. Ele é alguma coisa que um dia vai voltar para a terra de onde ele veio. Então ele é um bem material. Você já tinha pensado no seu corpo sobre isso? Qualquer problema, o limite de um problema é nós sofremos um dano total ao corpo. E como aconteceu com esse moço, um dano irreversível com o corpo. É uma coisa de que nós temos muito medo, porque temos um apego muito grande a esse bem material que é o nosso corpo, né? Para algumas pessoas, ver uma ruga diferente já é para tirar o sono, né? Então nós dimensionamos os problemas de um jeito muito maior do que eles são na verdade. Nos misturamos com esses problemas e confundidos com as coisas, ficamos perplexos diante das perdas, diante dos problemas e das dificuldades. Somos incapazes de nos permitir perder. A perda funciona para nós como um gatilho de desespero, de desapontamento pela vida. Ficamos com raiva de tudo, não conseguimos mais ter fé, perdemos a nossa esperança na vida, perdemos a nossa perspectiva diante das circunstâncias difíceis, diante das imposições aparentes que a vida nos coloca. E nos sentimos assim, sem uma perspectiva, como se nós fôssemos apenas uma folha levada pelo vento e não tivéssemos opção, porque afinal é como se os problemas nos invadissem. Acontecem coisas na minha vida, de repente um acidente, de repente uma morte, de repente uma circunstância. Como lidar com tudo isso? Então, essa circunstância, ela pode estar falando conosco que nós podemos desligar essa chave da materialidade e ligar a chave para entender coisas maiores, coisas que apenas a inteligência espiritual pode abarcar. Nós podemos pensar, por exemplo, nesse momento em que a perda é grande, sobre o que realmente importa. Esses dias um cliente meu, cujo pai morreu de Covid, ele disse: eu tinha uma ansiedade absurda e agora, diante da morte do meu pai, nada mais importa. A minha ansiedade baixou radicalmente. Isso acontece mesmo. Quando nós temos a compreensão de que nós estávamos tão desesperados por coisas tão pequenas aparentemente, mas diante de uma perda real, nós entendemos que a vida é muito mais preciosa e que ela deveria estar sendo cultivada em pequenos detalhes, mas nós estávamos vendo o problema em tudo. Nós estávamos nos comparando com o outro e vendo que é um problema que eu não tenho o carrão que o outro tem, a casona que o outro tem e tudo o que o outro tem, e não vivendo a vida plena como ela deveria estar sendo vivida. Então a dor, ela pode nos levar a uma nova perspectiva. A perda, o problema, a dificuldade podem nos levar sim para uma nova perspectiva, de que nós podemos, por exemplo, esperar com menos expectativa pelas coisas e parar de nos comparar e parar de achar problema onde não é real. O problema não é real, não é uma perda real, mas é uma perda por comparação, ou seja, o outro tem e eu não tenho, o outro faz e eu não faço. Então nós começamos a dimensionar os problemas e a reduzir os problemas e vamos ver que temos muito menos problema do que nós realmente pensávamos que tínhamos. E nós podemos entender que podemos viver uma vida muito além da revolta. Nem tão revoltados, nem tão desesperados, sabe? Nem tão
marcados pelos problemas como nós fazemos. Há problemas de toda ordem. E há problemas que, quando a gente percebe o que são problemas reais, começam a fazer um outro sentido para nós e percebemos que nós íamos pela vida de uma maneira meio mesquinha, chamando algumas coisas de problema sem fundamento, sem noção. E quando começamos a entender isso, quando começamos a encaixar isso na nossa vida, compreendemos que podemos ter uma ótica diferente, podemos amar mais, que podemos relaxar mais, que podemos simplificar mais. A vida é um fenômeno e nesse fenômeno incrível que é a vida, nós podemos ter uma perspectiva tão grande de coisas maravilhosas se nós não ficarmos focados na perda, se nós não ficarmos focados nos problemas. Quando você olha para mim falando assim, você pensa, a Lucilene não deve ter problemas. Já tive muitos mais que eu considerava problemas. Hoje eu considero poucas coisas como problemas, porque algumas coisas eu não posso evitar. Quando alguma coisa vem a mim, eu penso, o que eu posso fazer? Eu posso sofrer amargamente por isso, ou eu posso entender isso de uma maneira mais leve e ter uma compreensão do que isso pode me ensinar. E assim eu tenho entendido uma perspectiva de inteligência espiritual para tudo que eu vivo, para os problemas emocionais que eu já tive, transformando-os em uma possibilidade de ajudar outras pessoas, ultrapassando esse problema e não ficando lá paralisado com pena de mim mesma. A inteligência espiritual me deu essa capacidade de me mover pela vida com muito mais satisfação. E à medida que eu vou desenvolvendo essa gratidão pela vida, a vida vai me respondendo, me abrindo portas. Você pode pensar, mas você não é milionária, você ainda tem problemas na vida. Não é essa a questão. A prosperidade que não me permite ficar focando tudo como problema, ela vai muito além da questão de só ter dinheiro ou de não ter problema nenhum. Ao contrário, eu quero que os problemas existam. Ai, Lucilene, como assim? Sim, os problemas, eles sempre me ajudaram a entender as coisas de uma nova ótica. E eu só estou aqui falando com você e vivendo em alto nível dessa forma porque eu tive problemas emocionais muito grandes. Então, eu aprendi a renomear os meus problemas, aquilo que eu chamaria de problemas. E você? Ainda está chamando os seus problemas de desgraça? E ainda está absorto nos seus problemas como se eles fossem a única coisa da sua vida? Mude de perspectiva e você vai ver a vida abrindo portas para você que você nem imaginava. O que você acha disso? Vamos partir para esse lema de inteligência espiritual? Nós não queremos mais da vida, tanto eu quanto você? Vamos juntos? Compartilhe esse vídeo com alguém, faça alguém também entender alguma coisa essencial para a sua vida. Você sempre tem um amigo que está lá afundado em problemas, não está querendo ver por uma nova perspectiva. E muitas vezes nós achamos mesmo que fomos nocauteados, que não vamos levantar mais. É só uma questão de perspectiva. Tudo tem jeito, porque o jeito não está nas coisas que nós vemos, mas na nossa inteligência espiritual. Ir além do problema, ultrapassar o problema, ver através do problema, distanciar-se do problema. Esse é o convite para nós. Então, compartilhe para que alguém também compreenda essa perspectiva que nós temos compreendido e possamos crescer todos juntos em alto nível.